Boa noite, ouvintes da Rádio Vox. Eu sou o Dante Mantovani. Este é mais um programa Música Universal. Boa noite, ouvintes da Rádio Vox. Eu sou o Dante Mantovani. Este é mais um programa Música Universal. Hoje vamos falar aqui sobre a pianista venezuelana Gabriela Monteiro. Ela recentemente escreveu uma carta endereçada ao maestro Gustavo Dudamel, que é aí o grande expoente atualmente aí do cenário musical venezuelano. E vamos abordar esse assunto também, devido à situação que se encontra hoje a Venezuela. Sabemos que a Venezuela está passando por problemas muito sérios e muitas manifestações populares contra o governo. E as pessoas estão realmente de saco cheio, estão muito cansadas aí da ditadura comunista lá na Venezuela. E graças a isso, hoje resolvi tocar no assunto da música clássica, da música erudita lá na Venezuela. E a pianista Gabriela Monteiro é um caso assim muito curioso, né, de um talento musical precoce. Ela começou aos 5 anos de idade a tocar piano. Ela nasceu em Caracas em 1970. E em 1975, com 5 anos de idade, ela já estreou, né, junto com a Orquestra Sinfônica Simão Bolívar, lá da Venezuela. E esta orquestra, ela está desde o início vinculada aí ao sistema venezuelano de ensino musical, que foi criado pelo maestro José Antônio Abreu, que é um economista. Além de economista, é um melômano, um musicista, também uma formação musical sólida. E ele criou esse projeto musical lá na Venezuela, que já tem mais de 40 anos e sobrevive a vários governos, inclusive ao governo comunista, porque o Hugo Chávez, quando assumiu lá o governo da Venezuela, ele não acabou com o programa, muito pelo contrário, né? Se apropriou aí do programa para fazer política e obter divisas eleitorais, né? Divisas políticas e benefícios políticos a partir dos méritos do programa, que é um programa até então muito sério. E a gente sabe que esse pessoal, né, de esquerda, o pessoal comunista, socialista, eles geralmente se apropriam dos méritos alheios. E não foi diferente aí com o sistema venezuelano de orquestras. E daí na década de 70, já a Gabriela Monteiro estreou com a Orquestra Sinfônica Simão Bolívar. E daí já foi lançada no cenário musical muito precocemente, muito precocemente. E eu tenho aqui uma gravação dela tocando um concerto para piano de Haydn, concerto para piano e orquestra, com 7 anos de idade. Aliás, com 9 anos de idade.
ela está tocando este concerto, que é uma peça fundamental do repertório concertístico, repertório de concerto para piano e orquestra. Haydn, compositor do classicismo, foi mestre de Beethoven, de Mozart, compositor muito importante. E a Cristina Monteiro, ela tem uma característica de ela ter uma grande capacidade de improvisação. Muito embora eu vá começar aqui a mostrar o lado erudito, em que ela toca e ela apresenta o seu lado mais clássico, sua formação clássica, erudita, e que ela não improvisa, ou seja, ela toca a partitura, embora ela toque de cor, né, sem ter que olhar para a partitura, mas ela está tocando o que está escrito na partitura de Haydn. Na improvisação ocorre algo distinto. Ela pega um tema pré-existente e faz um improviso em cima. Eu vou comentar uma série de improvisos que ela faz, mas antes eu vou mostrar esta gravação dela tocando o concerto para piano de Haydn, concerto em Ré, que é um concerto muito difícil de ser bem tocado, e para uma criança de 9 anos tocar isso realmente é um empreendimento épico. Mais para frente vocês vão perceber o que está por trás, a grande capacidade dela e porque ela escreveu a carta que eu vou ler mais para frente aqui hoje ainda neste programa, está certo? Então vamos ouvir aí na interpretação da pianista venezuelana Gabriela Monteiro, concerto para piano e orquestra de Joseph Haydn em Ré maior, com a Orquestra Sinfônica Simão Bolívar, conduzida aí pelo maestro José Antônio Abreu.
Bom, então nós ouvimos aí, na interpretação da Gabriela Monteiro, este concerto, primeiro movimento do concerto para piano em Ré maior de Joseph Haydn. E note-se que a garota tinha 9 anos de idade quando executou este concerto. Eu mesmo estudei esse concerto aí quando eu tinha 20 anos, tá certo? Então, pra vocês verem aí a diferença, né? Essa garota realmente era uma menina prodígio. E isso foi propiciado, de certa forma, pelo sistema venezuelano, que identificou esse talento aí na moça e fez ser desenvolvido. O sistema venezuelano em si, eu acho que é um bom sistema. E ele surgiu muito antes do chavismo na Venezuela. Então, muito embora agora o chavismo esteja se apropriando, né, do trabalho aí do maestro José Abreu, e o sistema ele tem essa característica de ser perene, ele é contínuo, ele se mantém no tempo, mesmo a partir aí da mudança de governos, né? E o que acontece? A Gabriela Monteiro, ela quando começou ao piano, ela começou já improvisando, já começou praticando improvisos. E a mãe dela notou que aos 5 anos de idade ela sentou ao piano, começou a tentar tocar e já conseguiu reproduzir melodias simples, folclóricas, parabéns para vocês, coisas simples, e sempre fazendo improvisos em cima disso. E quando ela despontou já como uma grande concertista, uma grande intérprete, ela recebeu uma bolsa e foi estudar nos Estados Unidos. Uma bolsa do governo venezuelano. Vocês vejam só, no Brasil isso é uma coisa que não existe. Uma bolsa para um artista estudar no exterior, nesse governo aqui, esse desgoverno que nós temos, né? Realmente é algo impensável. Nesse ponto até a Venezuela está melhor do que o Brasil. E com exceção feita a governos do passado, como o governo de Dom Pedro II. Dom Pedro II concedeu uma bolsa ao grande compositor Carlos Gomes, que foi estudar na Itália com Giuseppe Verdi e se tornou aí um dos maiores nomes, os maiores compositores de ópera romântica no estilo italiano, graças aí à intervenção do chefe de Estado da época, que era Dom Pedro II. E se não fosse ele, não teríamos aí um brasileiro dentre os maiores artistas da história da música, tá certo? E hoje o que nós temos? Hoje nós temos só propagandistas políticos, né, que são aí estimulados e financiados pelo governo. Não há preocupação alguma com excelência. Tanto que existe um programa de concessão de bolsas de estudo para o exterior chamado Ciências Sem Fronteiras. É coisa deste desgoverno atual. E eles só mandam gente estudar fora do Brasil da área tecnológica, área técnica, engenharia, ciências biológicas, só áreas vinculadas aí à tecnocracia. Artes, ciências humanas, filosofia, nada. Por isso que o Brasil está no caos, né, nesse setor. E mostra também a grande despreocupação com a cultura, com a alta cultura. Então, Gabriela Monteiro, nos Estados Unidos, conheceu lá a grande pianista, grande concertista internacional, Martha Argerich. Por sua vez, também é latino-americana, chilena, nasceu no Chile, mas estudou na Europa, com Cláudio Arrau, que também é outro grande pianista, influenciou muito a Martha Argerich, também é chileno, e também fez carreira na Europa, na Alemanha, carreira internacional. E a Martha Argerich conheceu a Gabriela, que contou a ela essa vontade que ela tinha de improvisar, né?
E a Martha Argerich sugeriu a Gabriela que seguisse adiante, não apenas como algo acessório em suas apresentações, mas como o principal ponto, o principal elemento, a principal atração de suas apresentações é transformar a improvisação nisso, né, nesse ponto central de seus concertos, suas apresentações públicas. E a Gabriela Monteiro resolveu seguir aí a sugestão da grande Martha Argerich e passou a executar improvisos sobre temas conhecidos. E também ela faz um negócio interessante que ela improvisa sobre temas sugeridos pela plateia. E daí, daqui a pouco, né, isso mesmo, daqui a pouco eu vou mostrar aqui uma outra interpretação da Gabriela Monteiro, que é interpretação em cima da música aliás, de um tema das variações Goldberg de Johann Sebastian Bach, mostrando como ela, partindo da sua formação erudita clássica, né? Porque o pianista clássico ele tem que aprender a tocar aí obras dos mais diferentes compositores dos diferentes períodos. E Johann Sebastian Bach é um compositor aí do barroco, anterior ainda a Haydn. Nós ouvimos ela tocando Haydn agora há pouco. E agora ela pega um tema aí de uma das variações Goldberg, e a variação é uma forma musical, né? Não podemos esquecer isso, que consiste exatamente. A variação em si já é uma espécie de improviso, só que é um improviso escrito. E é um improviso escrito em cima de um tema pré-existente. Essas variações Goldberg Bach compôs para presentear esse amigo dele que se chamava Goldberg e que tinha composto esse tema, daí ele fez a variação em cima dos temas. E a Gabriela Monteiro pega um dos temas, dessas variações Goldberg, que são vários temas, que o Bach também faz improvisos, só que são improvisos que são escritos, né? São registrados, e ela faz um improviso aí dela, característico, com uma harmonia peculiar, que lembra até um pouco do jazz. Ela tem até algumas influências jazzísticas, e vou mostrar mais pra frente isso também. Mas por enquanto vamos ouvir agora o improviso da Gabriela Monteiro, né, esta corajosa pianista que na Venezuela não se cala diante dos desmandos lá do chavismo. E agora ela vai tocar aí para nós ouvirmos um improviso seu em cima do tema de um tema das variações Goldberg de Johann Sebastian Bach. Ouçamos. Yes? Of course. Okay, the theme of.
Então, acabamos de ouvir mais um improviso da brilhante pianista venezuelana Gabriela Monteiro. E fica aqui. E a formação dela, né, como já falei no início do programa, é formação clássica, formação erudita. E só que ela conciliou isso com uma grande capacidade de improviso. Então ela pegava temas aí da música clássica, da música erudita, e fazia improvisos em cima. Tem um outro improviso dela aqui muito interessante, que é sobre um tema do Franz Liszt. Franz Liszt foi um pianista do século XIX, considerado aí um dos maiores pianistas de todos os tempos, além de grande compositor que trouxe muitas inovações aí para a música erudita. O Liszt era húngaro, nasceu na Hungria e também era um grande improvisador. Os improvisos dele realmente atraíam grandes plateias na Europa, lotava teatros, né? Era um grande artista, um homem que recebeu muitos reconhecimentos ainda em vida, né? Também foi um sujeito muito generoso que ajudou muitas pessoas, muitos outros artistas, dentre os quais o próprio Richard Wagner, sobre o qual nós falaremos em programas futuros. Mas o Liszt pegou um tema do Niccolo Paganini, que era um violinista italiano do século XVII, criado para o século XVIII, um violinista e compositor barroco, que tocava violino tão bem que criou-se uma lenda, um mito em torno dele, de que ele haveria feito um pacto com o diabo, né? Para tocar tão bem assim, só mesmo fazendo pacto. O pessoal comentava isso. E esse mito aí entrou aí para a história da música. E o Paganini compôs uma peça para violino chamado Campanella. E o Liszt pegou esta peça e fez aí um estudo para piano, também titulado Campanella, e muito virtuosístico, muito conhecido, ficou muito conhecido no romantismo do século XIX. E a Gabriela Monteiro pegou aí, né, esse tema da Campanella do Paganini, que foi retrabalhado pelo Liszt, e retrabalhou ela mesma, fez um improviso em cima. Então, para mostrar essa grande capacidade improvisativa da Gabriela Monteiro, mais essa música aí agora um improviso dela em cima de um tema de Franz Liszt.
estamos de volta aqui. Acabamos de ouvir aí a interpretação da Gabriela Monteiro, pode ir, do prelúdio, aliás, de um improviso em cima do tema Campanella, de Franz Liszt. A Gabriela Monteiro, recentemente, escreveu uma carta aí endereçada ao maestro Gustavo Dudamel. O Dudamel, ele é o grande garoto propaganda da Venezuela hoje em dia, no exterior, porque ele é um maestro badalado que surgiu aí do sistema venezuelano na época do Hugo Chávez. E o Chávez, como politiqueiro que era, se aproveitou aí da imagem da figura pública do Gustavo Dudamel. E nós sabemos que a Venezuela hoje está passando por um problema muito sério, a população não aguenta mais aquela ditadura comunista imposta pelo Chávez e pelo sucessor dele, o Maduro. E já se descobriu um sujeito que não nasceu nem na Venezuela, conforme informações trazidas aí pela nossa querida jornalista Graça Salgueiro, no seu programa aqui na Rádio Vox, o Observatório Latino. Ela já comprovou, né, que Maduro aí segue determinações direto de Cuba, de Havana, e que a Venezuela não tem mais soberania no que diz respeito ao poder político. Embora o povo se revolte, o ditador está lá soltando aí as suas milícias armadas contra o povo para matar o povo venezuelano. E diante disso, a grande pianista, nobre pianista, Gabriela Monteiro, não se eximiu e não ficou puxando o saco da gente, desse pessoal que está no poder, tá certo? E a carta dela, que foi divulgada aí, né, na internet, eu tenho ela aqui, eu vou ler para vocês terem uma ideia do seu conteúdo, né? Então, a carta é endereçada ao Gustavo Dudamel e ao José Antônio Abreu, que é o fundador, aí, o presidente de honra do sistema venezuelano. E ela critica exatamente o adesismo deles ao governo ditatorial. Então diz ela na carta: eu acho que é chegado o tempo para que eu, artista venezuelana, mulher e mãe, escreva uma carta a José Antônio Abreu e Gustavo Dudamel. Eu não tinha feito isso antes pelo fato de sentir carinho e respeito por Gustavo. Mas não posso ficar em silêncio por mais tempo. Ontem, enquanto dezenas de milhares de manifestantes pacíficos marcharam por toda a Venezuela para expressar sua frustração, dor e desespero pela completa destruição de seus valores morais, na total decadência econômica e cívica da Venezuela, e enquanto as milícias armadas do governo, da Guarda Nacional e da polícia provocavam mortos, feridos, presos e muitas vítimas inocentes simplesmente desaparecidas, Gustavo e Christian Vasquez regiam a Orquestra Jovem Simão Bolívar, em um concerto celebrando o Dia da Juventude e os 39 anos do nascimento de El Sistema. Eles realizaram um concerto enquanto seu povo estava sendo massacrado. Aqui eu faço uma pausa para comentar o seguinte: o nível e o grau de consciência desta artista é algo que é completamente desconhecido no Brasil no que diz respeito a personalidades públicas. Não há uma personalidade pública que consiga perceber no Brasil que há exatamente essa completa destruição dos valores morais, coisa que a Gabriela Monteiro percebeu muito bem e expressou aqui de maneira muito bem articulada. Então, assim nós podemos deduzir que a Venezuela está muito avançada em relação ao Brasil. A situação da Venezuela é melhor que a situação do Brasil, embora esses conflitos estejam tomando uma grande proporção, e eu acredito até que pelo fato de a Venezuela ter um território menor, reduzido, porque o Brasil é muito grande e é mais difícil ocorrer o que está acontecendo lá no Brasil devido ao tamanho do país, né? Mas a consciência dela, né, e do próprio povo venezuelano é muito maior do que a consciência do brasileiro. Quem aqui no Brasil sabe ou tem plena consciência de que existe um processo de completa destruição dos valores morais?
total decadência econômica e cívica, isso realmente está mais avançado e deteriorado no Brasil, porque aqui as pessoas não conseguem perceber isso, né? E ela fala aqui, né, da Guarda Nacional, a polícia que estão provocando mortes, ferimentos, presos, vítimas inocentes desaparecidas. E enquanto isso, o seu Gustavo Dudamel e o Christian Vázquez, que é outro regente proeminente aí do sistema venezuelano, estão lá olimpicamente regendo a Orquestra Sinfônica Simão Bolívar em completo descaso para com o povo, né? Celebrando aí os 39 anos do nascimento do El Sistema. E continuando aqui na leitura da carta, segue a Gabriela. Costumo fazer uma analogia com o navio Titanic. O quarteto que tocava no navio, percebendo a desgraça que se aproximava, afundou com o navio tocando sua música. A música não ajudou, a música não o salvou. A Venezuela está afundando e o sistema vai afundar com ela. Nós chegamos num ponto sem volta. Música, ambição e fama são inúteis ao lado do sofrimento humano. E aqui eu faço outra pausa, porque todos conhecem a história do Titanic, né? Em que o navio estava afundando e os músicos tocavam lá o quarteto. Até o navio afundar, a música não parou, não foi interrompida pelos músicos, né? E ela observa que a música não ajudou e não salvou as pessoas, né? Quer dizer, há prioridades e a música ela só pode ser exercida se há liberdade para isso. As pessoas têm liberdade de vir, liberdade de consciência. Como pode um sistema de orquestras e de artistas e muito propagandeado no mundo todo continuar prosperando com um povo oprimido, um povo ser viciado, um povo molestado, um povo agredido, assassinado pelo próprio governo, né? Não é possível, porque a música, por melhor que seja, ela não pode estar acima da humanidade, né? Do ser humano. Porque senão a música foi criada para o homem, e não o homem para a música, né? Embora muitos gostem, idolatrem a música, eu também gosto muito, mas entre praticar música e praticar atrocidades, né? Nós temos que ver aí que a prioridade sempre é a vida e a liberdade humanas. A liberdade é o principal valor, né? Liberdade e segurança são os principais valores humanos, né? Que devem ser aí a base para o surgimento de todas as atividades artísticas. E o belo, como já ensinava Platão, tem uma relação necessária, né, com o verdadeiro e com o justo. Então nós não podemos admitir situações de gritantes injustiças vizinhas, né, a todo esse alarde, toda essa... Tanto que a Gabriela coloca muito bem aqui, ó, música, ambição e fama são inúteis ao lado do sofrimento humano. Porque esse sistema venezuelano acabou virando uma vitrine para idolatria, né, para criação de pessoas realmente muito famosas e ambiciosas por causa disso. E também, quando eu fiz o programa sobre o Maestro Cláudio Abbado, mencionei a vinculação dele ao Partido Comunista e como isso o teria favorecido a alçar postos aí na administração do Teatro Scala de Milão e, por conseguinte, também na Filarmônica de Berlim, né? Realmente, essa vinculação política ao esquerdismo internacional garante grandes postos aí aos artistas. Isso vai realmente contra o senso comum, porque o senso comum acredita que o pessoal de esquerda, socialista, é um pessoal, né, esmulambado, pobre, coitadinho, é exatamente o contrário. É o pessoal que está por cima da carne seca, porque eles têm financiamentos, muitas fontes de financiamento, muito mais do que qualquer movimento conservador ao longo do mundo, né? Então, antes de eu prosseguir na carta aqui da Gabriela, eu vou tocar mais uma música, mais uma interpretação dela, para nós termos aí contato com o talento dela, né? Para não ficar muito tempo falando também. Vamos ouvir então
A próxima música que eu trouxe aqui para vocês é o improviso que ela faz em cima de um tema sugerido por uma plateia de um concerto que aconteceu na cidade de Köln, na Alemanha, um festival de música lá em Köln. E a plateia sussurrou o tema, tanto que vocês vão ouvir a plateia cantando em coro, né? Muitos aplausos e, enfim, os ruídos típicos da situação de concerto. E depois a Gabriela pega o tema e faz um brilhante e genial improviso jazzístico em cima do tema sugerido pela plateia. E o tema que a plateia sugere nem é jazzístico, mas ela pega e toca, faz realmente um improviso magnífico, em um estilo jazzístico, bem ritmado e melodicamente muito inventiva e realmente brilhante a inteligência dessa pianista. Vamos ouvir então este tema improvisado pela Gabriela Monteiro a partir de uma sugestão do próprio público, né, do concerto que ela fazia lá na Alemanha. Vamos ouvir então. Let's do something traditionally from Köln. Okay, a song. A traditional. Is this German? I mean, a German song. I got the second part. Now the first part, please, again. Okay, that's beautiful, actually. I will use this little piece, okay? Okay? Just that little part.
Bom, estamos aqui ao vivo, no dia 15 de fevereiro de 2014, à meia-noite e 42, programa Música Universal pela Rádio Vox. E no programa de hoje estamos falando aqui a respeito da Gabriela Monteiro, que é uma pianista venezuelana, e o assunto surgiu devido às manifestações da Venezuela dessa semana, em que a oposição, o povo decente da Venezuela, cansado da ditadura comunista, imposta pelo Hugo Chávez e pelo seu sucessor, Nicolás Maduro, foi às ruas e foi lá confrontada pelas tropas, né, pela guarda pretoriana e pelo exército do senhor Maduro, que está lá atirando contra a população venezuelana, o que é algo flagrantemente delituoso, porque um exército de um país não pode atirar contra o povo. Estão matando o próprio povo lá, o governo está matando o povo da Venezuela. Por isso eu estou falando desse assunto, né? Porque isso que está acontecendo lá pode em breve acontecer no Brasil, caso nós não tomemos as devidas providências para eliminar aí as bases de apoio desse regime totalitário que também nos governa. Lembrando que estamos ao vivo, e eu gostaria de cumprimentar alguns nossos ouvintes aqui, que estão interagindo conosco através da página da Rádio Vox no Facebook. Então, um abraço aí para Milena Popovic, para Clélia Maria Haber-Fellner, Maria Lúcia Teixeira, José Figueira Salgado, Lincoln Lopes, José Roosevelt Martos, Larissa Maier Pontes, Roberto Tengan, Renan Massaneiro, Gabriel Casarim, Gabriel Pereira, Flávio Souza, Amaton Cardoso, Marcos Roberto, Amos Ribeiro. Um abraço para todos, vocês estão nos acompanhando. Se vocês quiserem, podem mandar perguntas aqui pela nossa fanpage do Facebook, está certo? E se tiverem alguma dúvida sobre os assuntos tratados no programa, ou ainda sobre o programa Música Universal, podem me escrever um e-mail. Meu e-mail é dantemantovani@gmail.com. Antes da música que vocês ouviram, o improviso tocado aí pela Gabriela, a partir de um tema sugerido pela própria plateia, né? Eu estava lendo a carta dela. Realmente, o método de organização, né, dos espetáculos que a Gabriela Monteiro realiza, basicamente o aspecto central, como eu falava no início, é o improviso, né? Ela diz que quando ela improvisa, ela se conecta, ela sente que ela se conecta com a audiência de um jeito único, né? E a audiência com ela também. E ela diz que a improvisação é uma grande parte, né? Ela diz, a improvisação é uma grande parte de quem eu sou. É a forma mais espontânea e natural que eu posso me expressar. Eu improviso desde que a minha mão tocou o teclado pela primeira vez. Mas por muitos anos eu mantive esse aspecto meu em segredo. Martha Argerich me ouviu improvisar um dia e ficou em êxtase.
Na verdade, foi a Marta que me convenceu de que era possível combinar a minha carreira de artista clássica com esse meu lado que é bastante original. De fato, é um lado bastante original, esses improvisos que ela realiza ao piano, pegando temas aí da sugeridos pela plateia, ou mesmo pelos músicos. Quando ela toca com orquestras, né, os músicos também sugerem, né, essas melodias para que ela faça seus improvisos em cima. E é uma característica muito admirável, porque no século XX, os pianistas, os intérpretes da música erudita, eles ficaram muito centrados na execução das partituras. Não há nada errado em tocar as partituras. Mas até o século XIX, os intérpretes e os compositores, eles tinham muito um lado improvisativo. Desde Bach, que era um grande improvisador ao órgão e ao cravo, passando por Mozart também, que fazia grandes concertos com repletos de improviso. Beethoven também era um grande improvisador. Depois no Romantismo, Schubert, Chopin, Brahms, Liszt, todos os grandes pianistas e compositores eruditos, né, desde o Barroco até o Romantismo, eram grandes improvisadores, e a partir dos improvisos é que eles escreviam as suas composições. O Chopin mesmo ele tem obras que parecem improvisos, não parece nem que são escritas, de tão caráter de muita flexibilidade, muita inventividade, abertura à imaginação. O improviso ele é exatamente uma abertura à imaginação. Sem a imaginação, fazer um trabalho preliminar também é muito difícil o compositor ter boas ideias, né? Então o improviso tem um papel fundamental na composição musical. E a vantagem do improviso é que ele não é uma imaginação abstrata, é uma imaginação concreta. Ao mesmo tempo em que se imagina, em que se planeja a execução de de um determinado material musical, essa execução ocorre em simultâneo. Então, o improviso ele consiste em composição e execução instrumental simultâneas, certo? Eu fiz um programa aqui sobre jazz e falei um pouco sobre improviso. Expliquei como é que funciona um pouco a questão do improviso e voltarei ainda ao tema, que é um tema fascinante, realmente muito fascinante. Eu, como músico, já improvisei muito também, em diversos instrumentos. Eu já toquei guitarra, já toquei violão, piano, e sempre fazendo bastante uso do improviso. E esta a pianista venezuelana, Gabriela Monteiro, ela tem realmente um talento fantástico para a improvisação, porque ela improvisa com temas da música erudita. Isso é muito original, muito incomum, muito louvável até, né? E vem de um país muito conturbado, a Venezuela, que embora tenha um bom sistema de educação musical, hoje em dia está refém aí de um governo totalitário que usa forças armadas para assassinar a própria população. A Gabriela já se apresentou, Gabriela Monteiro já se apresentou nos principais teatros, né, do mundo, é, já, já tocou com as principais orquestras do mundo, como a Filarmônica de Nova York, de Los Angeles, a Filarmônica de Londres, né? Já se apresentou sendo regida por grandes maestros também, né? Como Lorin Maazel, o próprio Dudamel, e já ganhou diversos concursos de piano, concursos internacionais, tocou ao lado de grandes músicos como Itzhak Perlman, Yo-Yo Ma, Anthony McGill, e inclusive tocou na posse daquele grande outro comunista chamado Barack Obama, né, dos Estados Unidos. E então nós vamos ouvir mais um improviso aí da Gabriela Monteiro. Agora, já entrando no jazz, ela pega um tema clássico do jazz e faz um improviso muito bonito em cima. E vamos ouvir aí, então, esse improviso no tema Summertime, que é um tema, eu já mostrei aqui no programa sobre jazz, é um tema clássico mesmo do jazz, e ela faz aí uma improvisação muito original em cima desse tema. Vamos ouvir e na sequência nós voltaremos aí a falar da Gabriela Monteiro, da situação da Venezuela e da carta que ela escreveu endereçada a Gustavo Dudamel. Então ouçamos o improviso da Gabriela Monteiro na clássica canção de jazz chamada Summertime. Now, the lady suggested summertime, so that's a very beloved theme. So I will do summertime, okay?
Estamos de volta aqui, quase 1h da manhã, do dia 15 de fevereiro de 2014. Este é o programa Música Universal, eu sou o Dante Mantovani. Hoje estamos falando aqui sobre a pianista venezuelana Gabriela Monteiro e sobre a situação aí dos artistas na Venezuela, né? Lembrando que estamos ao vivo, você pode entrar em contato por meio da nossa fanpage aqui no Facebook e deixar seus recados. Eu tenho aqui alguns pequenos comentários aqui. O Lincoln Lopes pede para colocar o nome das músicas. O nome das músicas nós estamos falando aqui enquanto a gente apresenta, né? Nós podemos disponibilizar uma lista antes ou depois do programa. A Clélia Haberfellner diz que é lindo, né? Gosta das músicas. O José Roosevelt também. O Francis Lauer diz que a artista é bonita e muito talentosa. De fato, ela é realmente. Então, o que acontece? Estamos aí com uma chuva muito forte aqui. Estamos também transmitindo diretamente da cidade de Paraguaçu Paulista. Só um segundo. E eu vou continuar aqui a ler a carta da Gabriela Monteiro. E ela diz o seguinte na carta: a Venezuela está afundando e o sistema vai afundar com ela. Nós chegamos num ponto sem volta. Música, ambição e fama são inúteis ao lado do sofrimento humano. Eles não significam nada quando existem feridos e mortos. Não há mais desculpas. Não existe lógica em dizer artistas estão acima do bem e do mal. Não há mais sentido em dizer fazemos isso pelas crianças. As 200.000 pessoas que foram assassinadas nos últimos 15 anos devido à crescente violência e às ações opressoras do governo. Importa mais do que qualquer instrumento, qualquer ideologia, qualquer profissão, qualquer soma de dinheiro e qualquer autossatisfação pessoal ou fama. Então eu faço uma pausa aqui para comentar rapidamente, né? Olha aí, 200.000 pessoas foram assassinadas nos últimos 15 anos na Venezuela. Bom, se nós formos pensar, é menos do que no Brasil, né? No Brasil são 70.000 pessoas por ano, em 10 anos são 700.000 pessoas. Realmente a situação na Venezuela não é tão ruim quanto a do Brasil, né? Mas importante aqui é que a Gabriela, mesmo sendo uma musicista, uma grande artista, ela coloca acima da questão aí do ensino musical, né, de toda aquela ideologia, todo aquele discurso de que o sistema venezuelano promove a profissionalização dos jovens, o dinheiro que também gira nisso daí, né, coloca aí a satisfação pessoal, a fama, ela coloca acima disso a questão da liberdade e da segurança, né? Porque ela diz o seguinte, ó, as mesmas crianças estão crescendo em um país que já não é um porto seguro para eles. A responsabilidade dos líderes tornar clara a verdade da situação real do meu país. Quer dizer, porque é realmente uma ditadura comunista que é centrada aí na propagação de mentiras, né? Ela diz, eu amo os músicos do El Sistema. Muitos deles são meus amigos e isso não tem nada a ver com destruí-lo. Mas os líderes têm o dever moral de falar e arriscar o que for necessário, a fim de se levantar contra essa ditadura que nos oprime. A Venezuela está em chamas e vai continuar a queimar até que os cubanos, o governo e seus beneficiários desistam do poder. Quando peço aos venezuelanos que leiam as notícias, elas simplesmente não existem. A manipulação do governo é tal que todos permanecem em silêncio, cegos e surdos. Gabriela Monteiro. Bom, ela é bem clara, né? É bem evidente
É bem evidente que a situação lá realmente é terrível, na Venezuela, e chama atenção a coragem dessa artista, que a despeito de todas as dificuldades, todos os riscos, né, que ela corre, dizer o que ela está correndo aí, pode ser perseguida, dificilmente conseguirá voltar para a Venezuela enquanto prosperar esse regime, nessa ditadura comunista aí, comandada por Cuba, como ela mesma aqui demonstra. Realmente chama atenção a lucidez dessa pianista, né? Porque no Brasil não há paralelo, né? Não há um artista sequer aqui que perceba a situação do país com uma tal clareza como a Gabriela Monteiro percebe a situação da Venezuela, está certo? Foi por isso que eu decidi fazer o programa sobre esta magnífica pianista, além de ser muito corajosa, lúcida, né? E estar fazendo um grande serviço aí para seu país, muito patriota. Ela também é muito talentosa como artista, né? Eu tomei contato com a carta que ela escreveu e fui pesquisar aí a obra interpretativa dela e me deparei, me surpreendi muito positivamente, porque nós conhecemos muito pianistas, né? Eu conheço muitos pianistas, muitos homens, muitas mulheres, grandes artistas, que são principalmente grandes intérpretes, ou seja, eles interpretam muitas vezes genialmente as partituras de outros compositores, né? Agora a Gabriela Monteiro, além de ter toda essa desenvoltura, né, essa capacidade de expressão e de defesa do seu país e do seu povo contra a tirania opressora da ditadura comunista que lá hoje impera, né? Ela também tem esse grande diferencial como intérprete, como pianista, porque ela faz esses improvisos geniais, né? Baseados aí em temas, não apenas temas populares, jazzísticos, como também temas eruditos. Então é uma grande inovação isso, porque ela dá uma refrescada no repertório, inclusive no repertório clássico e também no repertório de gravações pianísticas, né, que nós temos à disposição. E eu sugiro que todos fiquem atentos, né, e procurem ouvir as obras e comprar os discos e ouvir as gravações que há disponíveis na internet da Gabriela Monteiro, porque é realmente uma grande artista que contribui bastante aí para o ampliamento, a ampliação do nosso conhecimento, da nossa cultura, do nosso horizonte cultural, né? E as obras que ela interpreta, como é a intenção do nosso programa, é sempre propiciar aqui a ampliação do horizonte de consciência dos nossos ouvintes, que é o que é necessário para que um país, nosso país, o Brasil no caso, né, saia aí da UTI que se encontra a nossa cultura. Então, para isso é preciso ampliarmos o repertório das pessoas e é para isso que nós fazemos os programas do Universal. Estamos ao vivo aqui, 1h07 da manhã, já encaminhando aqui para o final. Se tiverem algum comentário, alguma pergunta, podem fazer por meio da nossa fanpage aqui no site da Rádio Vox, no Facebook. E essa carta aí realmente é uma carta muito, muito bem escrita e que traz aí reflexões muito lúcidas, muito precisas a respeito da realidade da Venezuela hoje. E não querendo desmerecer o sistema, né, modelo didático musical que foi criado aí pelo maestro José Antônio Abreu na década de 70, que é um sistema interessante, tem mais de 125 orquestras espalhadas pelo país e mais de 350 mil alunos, né? Então é um projeto realmente bom, mas está sendo usado politicamente aí para o mal. E como a Gabriela Monteiro bem observa, o próprio sistema venezuelano, mesmo sendo um sistema muito bom, sistema de ensino musical, né, centrado na propagação de orquestras sinfônicas, ele pode acabar, pode ser realmente implodir e vir por água abaixo este grande trabalho aí de 40 anos, devido a um governo tirano que está massacrando o povo venezuelano. Fica o alerta então da Gabriela Monteiro. Quem quiser discutir mais o assunto, aprofundar, pode pesquisar na internet, pode entrar em contato comigo pelo e-mail dantemantovani@gmail.com. E eu agradeço aí
participação e a companhia de todos vocês, ouvintes da Rádio Vox. Vamos ouvir aí mais uma gravação da Gabriela Monteiro, interpretando agora uma obra erudita de Frédéric Chopin, o Noturno em Dó menor, Opus 48, número 1. Daí ela não faz improviso, ela está tocando a música como é escrita. E cabe também mencionar que ela entende de Chopin, além de outros compositores, como eu mostrei ela aqui tocando Bach, mostrei ela tocando Haydn, né? Além dos improvisos que ela faz também brilhantemente, mas ela é vencedora da competição internacional de piano Frédéric Chopin, né? Essa competição tem em vários países e também na Polônia. Ela venceu essa competição, uma das principais competições internacionais de piano. Ela venceu em 1995. Então ela sabe o que ela está fazendo. Uma interpretação sóbria, uma interpretação contida, né? Uma interpretação lúcida e com muito brilhantismo musical, no sentido de que o som é muito brilhante. Vocês vão perceber aí que ela transforma o instrumento, o piano, em um instrumento muito brilhante. Essa interpretação de Chopin, que é muito original, justamente por causa disso, porque as interpretações de Chopin são sempre bem mais românticas, menos brilhantes, tem menos brilho, são mais opacas, porque a própria característica do romantismo de Chopin faz com que as notas sejam muito tocadas em legato e muito pedal, e às vezes acaba perdendo um pouco a clareza, né? As notas, as linhas melódicas perdem um pouco a clareza em função de uma concepção mais romântica. E a Gabriela Monteiro consegue contornar isso e apresentar uma interpretação bastante clara, brilhante e elucidativa aí do melodismo de Frédéric Chopin. Então ouçamos a interpretação do Noturno em Dó menor de Frédéric Chopin por Gabriela Monteiro.
Bom, estamos de volta aqui, ao vivo, 1h20 da madrugada, do dia 15 de fevereiro de 2014. Eu sou Dante Mantovani e este é mais um programa Música Universal. No programa de hoje nós abordamos a situação da música erudita na Venezuela, falamos sobre o sistema, que é o regime de educação musical implantado na década de 70 pelo maestro José Abreu, que teve prosseguimento aí a partir de muitos outros governos, e mostramos aí o caso de uma grande musicista venezuelana, a Cristina Monteiro, uma pianista muito talentosa, que também surgiu aí, foi apresentada ao mundo pelo Elite Sistema, e ela recentemente endereçou uma carta a outro grande ícone, né, desse sistema venezuelano, que é o maestro Gustavo Dudamel, que está fazendo muito sucesso no mundo todo, aí, regendo muitas orquestras do mundo, em especial a Orquestra Sinfônica Simão Bolívar, que é a principal orquestra, o principal grupo, né, que é a vitrine do sistema venezuelano aí, de orquestras e do sistema de educação musical, que tem mais de 300 mil alunos na Venezuela. É um sistema de educação musical muito interessante. Porém, ele está sendo usado aí pelos ditadores comunistas, antes por Chávez e agora por Maduro, para propaganda, para servir como propaganda ao regime ditatorial, que ora está a matar o próprio povo venezuelano. O povo venezuelano não aguenta mais a opressão desse regime, sai às ruas para protestar e é assassinado pelo governo. O governo está assassinando aí os próprios cidadãos na Venezuela, né? E a Cristina Monteiro, esta grande pianista, grande improvisadora, grande intérprete do repertório clássico, pianístico, escreveu uma carta aí criticando isso, né? Criticando esta falta de comprometimento dos músicos do El Sistema com a situação do país, como se o país tivesse uma boa, né? Na verdade não está. Ela cita aí 200 mil mortos pelo regime de Chávez e Maduro nos últimos 15 anos e faz uma conclamação aí para que, não apenas os músicos, mas que o povo acorde, né, para que sejam expulsos aí os cubanos que estão lá dominando, controlando e governando a Venezuela contra a vontade da população. Então, uma carta muito lúcida que exprime aí uma grande lucidez mental que, vindo de uma artista, chama atenção. Mostra como a Venezuela está muito à frente do Brasil, porque no Brasil não há um artista sequer que perceba a situação com tamanha clareza como a Cristina, aliás, como a Gabriela Monteiro percebe a situação da Venezuela, tá certo? E também mostramos algumas músicas, algumas interpretações, tanto de músicas do repertório clássico, né? Mostramos o concerto de Haydn, mostramos improvisos, né, da Gabriela Monteiro tocando temas de Bach, de Liszt, temas jazzísticos, temas sugeridos pela própria plateia, de um concerto que ela fez na Alemanha, e agora uma interpretação de Chopin, mostrando aí a grande versatilidade desta pianista, que não apenas é uma cidadã exemplar da Venezuela, porque essa carta demonstra todo o seu patriotismo, toda a sua capacidade e toda essa lucidez, né, chamando aí o povo a acordar para a situação do seu país. Mas também ela é uma grande pianista, muito competente na sua área, no seu ramo de atuação. E merece todo o nosso respeito e admiração. Além de ser uma bela personagem, uma bela figura, né, fazer uma bela presença no palco e ter muito talento musical. Então eu fico feliz e fico satisfeito por ter apresentado para vocês esta grande musicista venezuelana, falando aqui sobre o nosso país vizinho, está passando por maus bocados, está certo? E nossos irmãos venezuelanos merecem toda a nossa solidariedade, as nossas orações, porque em breve seremos nós, se não fizermos nada, né? Seremos nós que estaremos passando apertado aqui no Brasil, porque esse pessoal que governa a Venezuela, né, são muito amigos, são praticamente gêmeos umbilicais, univitelíneos, né, dos comunistas brasileiros aqui, que também estão desgovernando o Brasil. Então é isso, eu sou Dante Mantovani, este é mais um programa Música Universal. Agradecemos a audiência de todos. Fiquem conosco, semana que vem estaremos de volta, na sexta-feira,
a partir das 23 horas, transmitindo aqui ao vivo o programa Música Universal. Boa noite a todos.